Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 1. E eu quero discorrer nessa noite sobre uma história muito pontual, assim, uma história pouco conhecida, mas eu quero falar sobre ela com você. Livro de Juízes, todos encontramos, amém? Fica depois de Josué. Você tem ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vem Josué, Juízes. Ok? Se tiver muito difícil, vá lá no índice, que lá é facinho. Juízes capítulo 1. Vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Ok? Perdão, o 8 não. 5, 6 e 7. A minha Bíblia fala assim, olha. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu. Mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Queridos, você já tinha escutado essa história antes? Você já leu ela? Com certeza você já leu ela no ano bíblico. Essa história, assim, normalmente a gente passa por alto, porque tem determinados livros da Bíblia que às vezes são um pouquinho chatos, né? Vamos falar, né, o português bem claro. Por exemplo, você abre lá em Crônicas, é só genealogia, direto. É a fase difícil da Bíblia, né? Agora, deixa eu te falar, você sabia que isso tem um propósito de estar na Bíblia? Aquilo ali não está colocado ali, não foi colocado ali em vão. Na Bíblia só está registrado aquilo que é essencial para a tua salvação. Então, se tem um livro chato de ler, cheio de genealogia, tenha certeza dentro do teu coração que aquilo ali serve para alguma coisa para a tua salvação. Aí eu fiquei pensando, para que serve isso aqui, né? Assim, genealogia. Depois, quando eu fui começando a estudar mais profundamente, eu fui percebendo que existem muitas pessoas que não creem na Bíblia. E para que aquela genealogia está lá? Para a história e para a arqueologia confirmar que esse livro é um livro verdadeiro, fidedigno. Então veja, essa história foi uma história que eu quase passei por alto. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, e eu sublinhei ela na minha Bíblia e falei, vou pesquisar depois. Esse rei, Adoni-Bezeque, era um rei poderoso, era o rei de uma nação forte, que subjugava as outras nações, os cananeus e os ferezeus. E naquele momento ali, o povo de Israel já não tinha mais uma liderança estabelecida, porque Moisés já tinha morrido no final do livro de Deuteronômio. Josué agora tinha acabado de morrer no final do seu livro também. Então quem é que vai liderar Israel? Porque Israel agora estava voltando para a sua terra, que era sua por direito, porque agora Israel está de frente para a terra prometida. Já avançaram para dentro do território um pedaço, mas ainda falta terra para reconquistar. Quando Abraão, ele começa a fazer negócios ali, ele vai conquistando muitas terras naquela região. Mas depois os seus descendentes, os irmãos de José, vão para o Egito, a convite de José, e aquela terra fica lá, sem ninguém. O que aconteceu? Começaram a invadir, começaram a entrar. Então o povo de Israel agora não estava querendo tomar algo que era dos outros, estava querendo retomar aquilo que era seu por direito. E agora estavam ali, já tinham tomado uma parte, mas não tinha mais liderança, mas não tinha mais quem continuar com eles. E aí eles se deparam de frente para um rei chamado Adoni-Bezeque. Queridos, esse rei tinha um hábito curioso. Toda vez que ele vencia uma nação, que ele subjugava um povo, ele cortava os polegares das mãos e dos pés dos seus principais combatentes, dos seus reis. E eu fiquei pensando assim, mas que forma estranha, que forma curiosa, né? De subjugar, de humilhar, mas era isso que ele fazia. Ele cortava os polegares. E durante um tempo eu fiquei me perguntando assim, sabe? Por que será que ele cortava os polegares das mãos e dos pés? Tanta coisa para ele fazer, tanta maneira de humilhar, de oprimir. E eu fiquei pensando assim, lendo, pesquisando. Queridos, você sabe que aquele tempo é um tempo onde tudo se resolvia na guerra, né? Eu costumo brincar com a minha sogra que parece até que a Bíblia foi escrita no Nordeste, né? Que tudo é na peixeira, tudo resolve lá na hora do olho por olho, dente por dente. Lá era assim. Se eu tivesse um problema com a nação vizinha, você acha que tinha um diplomata para ir lá e resolver as coisas? Não era assim não, vamos para a guerra então, vamos ver quem vai ganhar, vamos ver quem é mais poderoso. E era assim que ele fazia, e essa nação era muito poderosa. Então toda vez que ela tinha uma dificuldade com alguma nação, eles iam lá e detonavam com tudo. Destruíam essas nações. E pegavam esses reis, esses soldados principais e cortavam dos pés e das mãos os polegares. Mas por quê? Imagina só numa época em que tudo era guerra. Hoje,
eu posso tranquilamente manusear, pelo menos manusear não sei, né? Mas pelo menos pegar o meu telefone sem usar o polegar da mão. Eu sei que você consegue pegar algumas coisas também. Agora eu quero ver você conseguir manusear uma espada de 10 quilos de ouro, de bronze, de ferro. Quero ver você conseguir embraçar um escudo e ficar sustentando ele, lançar, né? Arremessar uma lança. Eu quero ver você conseguir correr descalço nas areias do deserto sem o seu dedão para te ajudar a equilibrar. Era uma coisa completamente difícil de realizar, voltar para o campo de batalha depois que você tivesse mutilado dos polegares, das mãos e dos pés. Então, quando esse rei, Adoni-Bezeque, fazia isso com seus oponentes, o que ele estava fazendo na realidade? Ele estava invalidando aqueles homens. Não tem chance de reação. Acabou para você, das duas uma. Ou você volta para o campo de batalha e você vai ser alvejado rapidamente, você vai ser derrotado facilmente, ou você vai se tornar um escravo meu. E aí, queridos, entre morrer e ser escravo, as duas eram péssimas, mas ele prefere continuar vivendo como escravo. Quem sabe no futuro ele pode alcançar a liberdade, alguma coisa desse tipo. Ainda tinha alguma chance, mas morrer, voltar para o campo de batalha não tinha mais como. Então, no fim das contas, ele perdeu e não tinha como recuperar. A sua terra, a sua família, tudo acabou para ele. A pergunta que eu faço para vocês hoje, né, Igreja de Jardim Alvorada, estamos nós também, ou estaríamos nós também, numa espécie de batalha, de guerra, de conflito? Eu diria que sim. Mas o nosso conflito não envolve armas, não envolve derramamento de sangue, mas é o grande conflito entre Deus e Satanás. E sabe onde que você está nesse grande conflito? Você está no meio do fogo cruzado. Do lado de Jesus, mas você está no meio do fogo cruzado. E você foi convocado para fazer parte das fileiras do exército de Jesus. Ó, segura ele aí, viu? Tem um medo de cachorro. Queridos, nós hoje guerreamos por outros motivos. A gente não guerreia mais por um pedaço de terra. A gente não guerreia mais para subjugar a nação vizinha que está incomodando os nossos propósitos. Mas a gente guerreia hoje para que nós possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Para que a gente possa alcançar a liberdade do pecado. Para que a gente não precise mais ver os nossos familiares morrendo, sofrendo doenças. Para que a gente mesmo não continue mais sendo incomodado pelo sofrimento desse mundo. Nós estamos lutando hoje porque dentro do nosso coração deveria existir um sentimento que faça com que a gente saia da nossa casa e fale do amor de Jesus, porque nosso coração está vibrando algo que diz: Senhor, volte logo. É por isso que nós guerreamos. Até pelas coisas simples. Eu estou querendo que o mundo acabe logo e Jesus volte, porque eu não quero mais sofrer de dor de dente. É uma dor terrível, incômoda. Dor de cabeça. Desde essas coisas mais simples até o câncer. Eu quero que isso acabe. Eu quero que Jesus seque dos meus olhos toda lágrima. É por isso que eu estou guerreando. É por isso que eu estou no lado de Jesus, enfrentando as hostes malignas. Só que no meio dessa guerra, queridos, esse rei Adoni-Bezeque, ele só é uma figura representativa do próprio Satanás. Porque ele é o nosso oponente. Lembra lá em Efésios que fala assim: olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades e principados do mal nas regiões celestes. Ele é o nosso grande adversário, inimigo de nossas almas, inimigo de Deus. E conquanto ele não tem poder para atingir o próprio Deus, ele quer feri-lo quando ele ataca você. Agora, pergunta que eu te faço nessa noite: gostaria você de sair vencedor, ou inclusive mais que vencedor nessa batalha? Gostaria você de sair vitorioso desse grande conflito? Então presta atenção, porque existem 4 polegares na nossa vida espiritual que Satanás quer arrancar de nós. Sabe para quê? Para que a gente fique vulnerável, fraco nessa batalha. Para que a gente seja facilmente derrotado. E eu vou falar para vocês quais são esses polegares. Primeiro polegar que o inimigo deseja arrancar de nós: a leitura da palavra. Sabe por quê, queridos? Quem é o nosso grande general? Quem é o nosso grande comandante? É Cristo. Ele é que está à frente das suas tropas, encaminhando a sua nação rumo a Canaã celestial nesse grande conflito contra Satanás, em que nós sairemos em nome de Jesus vitoriosos, mas estamos ainda no campo de batalha. E ele deseja cortar de nós o hábito da leitura de sua palavra, porque no momento em que nós deixamos de receber orientações de Deus, a palavra de Deus é onde fala assim: olha, vá por aqui, vá por ali. No momento em que eu paro de ler a sua palavra, no momento em que eu irei tomar uma decisão difícil em minha vida, dentro do campo de batalha, qual caminho eu devo seguir? Se eu não ouço as orientações do grande general, vou tomar uma decisão equivocada. Vou por um caminho perigoso, vou ficar exposto aos ataques do inimigo. Sabe por quê? Porque eu não li as orientações, eu não ouvi a palavra de Deus.
Então, primeiro polegar que o inimigo deseja cortar da sua vida espiritual, leitura da palavra. Ele não quer que você saiba a vontade de Deus, porque se você não souber a vontade de Deus, ele pode te derrotar tranquilamente, facilmente. Segundo polegar que ele deseja arrancar de nossa vida, oração. Se a palavra de Deus, se a Bíblia é a voz de Deus para nós, a oração é a nossa comunicação com Deus. Então veja, eu falo assim, Senhor, me indica o caminho, e a sua palavra mostra. Porque ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Então, se você parar de ler a sua palavra e parar de falar com Deus, mais uma vez você estará fraco, mais fraco dentro do grande conflito, dentro do campo de batalha você estará mais vulnerável, porque agora você não ouve as instruções do seu mestre, você nem sequer fala com ele, você nem sequer levanta a sua voz para falar, Senhor, me mostra o caminho, fala comigo, me ensina quais os meios para eu sair vitorioso, você nem fala com ele, ele quer que você pare de orar. Então, por isso, quando nós fazemos os apelos para você assim, olha, faça as madrugadas de oração, lute com Deus de joelhos, peça o Espírito Santo na sua vida. Queridos, isso não é brincadeira, isso é de verdade, isso é sério, porque se você não tiver uma vida de oração saudável, você estará fraco no grande conflito, você será derrotado pelo nosso inimigo. E tem pessoas, queridos, que na hora de suas orações são assim, sabe, muito sucintas, e aí ora para almoçar e, Senhor, a mesma de ontem, amém, e já vai ao ataque. Nós deveríamos ter no mínimo 3 momentos de oração por dia, no mínimo, momento em que acordamos, que fazemos nossa refeição e no momento de dormir. Essas 3 são o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo. Mas, na verdade, o que nós devemos almejar em nossa vida é viver orando o tempo todo. Mesmo que eu não esteja ajoelhado, mesmo que eu não esteja de olhos fechados, mas a minha mente está conectada com o Senhor, porque Ele é o general nessa batalha. Ele é que está encabeçando as suas tropas. Então é dele que eu preciso receber orientação. É com Ele que eu preciso estar conectado. Não é com o meu Facebook, não é com o meu WhatsApp. Não estou dizendo aqui que a gente não possa usar, queridos, mas, em primeiro lugar, minha mente tem que estar conectada com Deus, porque é Ele que vai me dar a vitória. Terceiro polegar que o inimigo deseja cortar de nossas vidas é o testemunho. Presta atenção nessa parte aqui, testemunho. Vocês estavam falando de trabalho missionário durante o ano de 2018, viu? Imagine que você está num campo de batalha, aquela agitação toda, tiro, bomba, granada e tanque, avião, uma confusão terrível. A fumaça, você está desorientado. E de repente você consegue encontrar um lugar seguro, um lugar onde você não corre mais risco de morrer. E você começa a se direcionar para esse lugar. Você começa a caminhar, mesmo cambaleando, mesmo com medo dos tiros, mesmo com medo de morrer. Você consegue alcançar esse lugar. Agora você está seguro, agora você está protegido. Mas você olha lá para o meio do campo de batalha e você vê um monte de gente confusa, batendo cabeça, querendo encontrar um lugar também para se proteger. Você teria coragem de ficar em silêncio? Ou você começaria a acenar, a gritar, vem para cá, vem para cá? Queridos, esse é o testemunho. Nós, pela misericórdia de Deus, encontramos um lugar seguro no meio dessa confusão toda que é o mundo. Encontramos a casa de Deus, encontramos Jesus. Agora, nós, muitas vezes, estamos olhando as pessoas perdidas. E quando eu digo perdidas, não estou falando que elas perderam a salvação. Estou falando que elas estão querendo encontrar um caminho, mas não estão encontrando. E você está vendo aquela situação lá e não fala nada. Estou seguro, já estou aqui já. O problema é delas. Queridos, você pode até não declarar isso com a tua boca, mas quando você se cala e não dá testemunho daquilo que aconteceu na tua vida, no fundo é isso que você está falando. O problema é delas. Que elas encontrem o lugar seguro delas, porque eu já encontrei o meu. Satanás deseja que você, se cale. Não dê testemunho. Sabe por quê? Porque uma vez que você não dá testemunho, agora já não é mais você que vai estar enfraquecido. Outras pessoas estão morrendo. Enquanto você está aqui, na sua segurança, outras pessoas estão morrendo. Por isso Satanás não quer que você fale do que aconteceu na tua vida, do milagre que Jesus efetuou. Quer que você fique em silêncio, deixando as outras pessoas morrerem. Por isso que a igreja investe pesado em evangelismo. Querido, fale em tempo e fora de tempo. Salve a todo momento. Não seria muita covardia da nossa parte deixar que as pessoas morram enquanto a gente está aqui, desfrutando da segurança, da proteção? Fale. Quarto polegar
que Satanás deseja arrancar de nossa vida espiritual, a fim de que nós sejamos mortos eternamente. Frequência ao culto. E sem querer usar de uma situação ambiente para explorar o assunto, perceba que hoje, num culto de quarta-feira, nós tivemos uma frequência baixa. Às vezes, queridos, o processo de apostasia, ele acontece de uma maneira abrupta, sabe? O inimigo dá uma rasteira e quando você vê, você está caído. Mas, normalmente, não é assim que acontece. Imagina que alguma pessoa dá um trago num cigarro e cai morta. Você acha que alguém ia fumar de novo? Nunca mais. As coisas são progressivas, elas são lentas. Então perceba que no momento você frequenta a igreja, você ora, você dá até testemunho, mas você abandonou a leitura da palavra. Você já não tem mais aquele contato com a palavra de Deus. Com isso, a sua vontade de falar com Deus fica fraquinha também. Afinal de contas, você não ouve, você vai querer falar? O diálogo foi cortado, acabou. Depois disso, você não tem mais o que testemunhar, não tem mais o que falar. Por quê? Porque você não se relaciona com Deus. Se você não tem, para você vai falar para os outros. O último passo, queridos, é abandonar a igreja. Sabe por quê? Porque você já não tem mais nenhuma experiência no seu dia a dia. Aquilo que vai garantir o teu sucesso na vida espiritual, queridos, não acontece aqui dentro dessa igreja. Não são os hinos, não são a pregação. Aquilo que garante o teu sucesso na vida espiritual é o que você faz lá fora, lá dentro da sua casa. Porque aqui você vem algumas vezes por semana, fica algumas horas, mais o seu dia a dia. Por isso, o último polegar que ele deseja arrancar de nossa vida espiritual é a frequência ao culto. Você viu que nós lemos um texto ali, no livro de Hebreus 10, capítulo 25, ele fala assim, olha, quando vocês perceberem que o dia se aproxima, que dia é esse? O dia da volta de Jesus. O dia da volta de Jesus está próximo, sim ou não? Está próximo, a gente está vendo os sinais. É nesse momento que ele fala assim, olha, não deixe de ir à igreja. Não deixe, sabe por quê, queridos? A igreja, nesse tempo de crise moral, espiritual, ela deve funcionar como um grande quartel-general, onde nós, os soldados de Jesus que estamos no campo de batalha, devemos vir para receber treinamento, para receber instrução, para ouvir a voz do grande comandante e voltarmos para o campo de batalha para resgatarmos mais pessoas ainda. É o lugar onde nós deveríamos chegar para cuidar dos ferimentos que nós adquirimos na batalha. E aqui, queridos, eu quero mudar um pouquinho o curso, depois eu vou retornar. Aqui fica uma advertência para nós como igreja, de maneira geral. Muitas vezes, a igreja não funciona como um lugar onde as feridas são cuidadas, são curadas. Muitas vezes, as pessoas chegam aqui procurando tratamento para os seus problemas e acabam por encontrar novos problemas, novas feridas abertas, novas dificuldades. Queridos, não é isso que Deus sonhou para a sua igreja. Deus deseja que a sua igreja seja um quartel-general que cuide, que abrace, que prepare as pessoas para voltar e resgatar. Nesse ponto aqui, se desejamos ser a igreja que Deus quer que sejamos, precisamos considerar alguns pontos nesse aspecto, para que possamos avançar nessa batalha. E quando alcançarmos esse objetivo, então seremos a igreja de Deus, verdadeiramente falando, na sua essência, em espírito e em verdade. Portanto, queridos, em momentos de fim dos tempos, como é o que nós vivemos, não deixe de vir à igreja, não deixe de congregar, porque o inimigo quer que você abandone a igreja, você fique novamente desprotegido, porque aí ele vai poder te derrubar, te derrotar. Então veja, quais são os 4 polegares da vida espiritual que o inimigo quer cortar de nós? Leitura da palavra, em primeiro lugar, oração, testemunho e frequência aos cultos. Se você abandonar esses 4 pontos, mesmo que seja de uma vez ou progressivamente, o resultado será o mesmo. Você será derrotado, inevitavelmente, pelo nosso inimigo. Portanto, queridos, se é o teu desejo ser mais que vencedor no grande conflito entre o bem e o mal, o que você deve fazer hoje é botar o teu joelho no chão e falar com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor coloque a sua armadura em mim. A armadura que fala lá em Efésios capítulo 6, onde fala da couraça da justiça, a espada da verdade, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho, a armadura do Senhor. E uma vez que você esteja revestido da armadura de Deus, as forças malignas não terão poder contra você e você se tornará mais que vencedor. Querido, você deseja ser um soldado de Jesus que vai sair vitorioso nessa batalha? Então, queridos, fortaleça a tua vida espiritual. Cuidado com os polegares da sua vida espiritual. Não deixe que o inimigo arranque eles fora, mas peça para que Deus te revista da sua armadura, para que Ele desembanhe sua espada em teu favor
e te proteja dos enganos, dos ataques do mal. E que nessa noite nós possamos ser abençoados por Deus, com a bênção da sua proteção e com a bênção da vitória. Não a vitória momentânea, mas a vitória eterna sobre o pecado. Que nós possamos ser libertos desse inimigo mortal. E que, enfim, alcancemos salvação eterna em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, esse é o meu desejo, a minha oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nessa luta espiritual em que estamos travando, nós temos a Tua proteção. Nós temos o Senhor indo à nossa frente. E o nosso pedido nessa noite é que o Senhor nos proteja das investidas do mal, para que o Senhor derrote o maligno em nossas vidas, Senhor, para que ele seja mais uma vez derrotado, para que ele coloque mais uma derrota, Senhor, na sua coleção de derrotas que ele tem. E queremos pedir, Senhor, que nos revista com a Tua armadura, que coloque sobre nós o Teu poder, para que nós possamos defender, Senhor, a nossa fé no Senhor. E no final, com a Tua misericórdia e graça, investidos do Teu poder, queremos ser muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dá-nos esta bênção, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.